Salve, salve galera! Tudo bem com vocês? Bom, gente, depois de uma pequena sumida aqui do meu canal, cá estou de volta. E agora, com tudo. É claro, espero sempre a companhia de vocês. Meus amores e minhas amoras, hoje nós vamos discutir um assunto muito importante para você compreender um pouco da dinâmica mundial. Aliás, esse tipo de questão é uma questão que vai lhe ajudar principalmente em responder várias questões, seja no Enem, seja no vestibular, seja na prova da sua escola. Pois é, hoje nós iremos discutir sobre a urbanização. Vamos lá? Meus amores e minhas amoras, para a gente entender um pouquinho de urbanização, nós temos que compreender que isto é um processo. E que tipo de processo? É um processo pelo qual a população urbana passa a ser maior do que a população rural. Portanto, nós estamos falando num processo de urbanização. E este aumento da população urbana decorre principalmente do deslocamento da população que está no campo rumo às cidades. A este deslocamento nós damos o nome de êxodo rural. É claro que o êxodo rural ele tem diversas condicionantes que tentam explicar os motivos pelo qual as pessoas, ao longo da história, deixaram o campo. Para tanto, a gente pode colocar concentração fundiária aqui no Brasil, o desemprego no campo, a dificuldade de se produzir o seu alimento no campo, problemas climáticos, seca, enfim. Esse êxodo rural ele vai contribuir para o aumento das cidades. Com isso, vai contribuir para o aumento da urbanização. Dentre o período da história, a gente acaba utilizando uma referência muito importante para um grande boom da urbanização, onde de fato as pessoas começam a deixar o campo e começam a se concentrar nas cidades. A este boom, a gente utiliza principalmente como referência a Revolução Industrial, que vai começar lá na Inglaterra, onde de fato as indústrias começam a produzir de maneira frenética, de maneira louca e cada vez mais necessitando de mão de obra. E onde estava esta mão de obra? Bom, esta mão de obra estava sim no campo. É claro, amores, que você tem que criar condições, e aí sim, quem vai criar condições naquele contexto vai ser o Estado, para que as pessoas que estejam no campo vá até a cidade trabalhar. Afinal, você precisa que elas trabalhem e ao mesmo tempo que consumam. Lá no caso da Inglaterra, vai ter a política de cercamento, onde o Estado vai cercar as terras, digamos, vai limitar o acesso do camponês à terra, para tanto esse camponês só consegue ter acesso à terra se comprar, não sobrando outra opção, outra alternativa, a não ser migrar para as cidades para alimentar principalmente as indústrias. Aliás, aqui é um ponto de referência muito importante, porque aqui no Brasil também aconteceu a mesma coisa, tá? Pois quando a gente tem a chegada das grandes multinacionais aqui no Brasil, a partir do finalzinho da década de 50, amores, muitas pessoas também estavam no campo e o Estado vai criar condições de infraestrutura para que essas pessoas venham para as cidades. Pois é, então a urbanização de fato ela vai estourar com a Revolução Industrial, beleza? Toma essa nota aí. Conforme essas pessoas vão chegando nas cidades, e olha, as cidades não estavam preparadas para receber esse grande contingente populacional, nós vamos ter o que nós vamos chamar de grande concentração populacional. Então, ao mesmo tempo, e de maneira meio paradoxal, um tanto quanto antagônica, enquanto o progresso vem chegando, principalmente com o desenvolvimento das cidades, principalmente com o processo da Revolução Industrial, ao mesmo tempo que isto vem acontecendo, os problemas urbanos também vêm acalorando dentro desse contexto. Ou seja, pessoas chegando, problemas surgindo. Aí você deve estar pensando, os problemas são as pessoas que estão chegando? Não, os problemas não são as pessoas que estão chegando, mas sim o Estado que não atende às necessidades dessas pessoas que estão chegando. Tanto que, a partir do momento que essas pessoas passam a se concentrar nas cidades, nós vamos ter um grande aumento, por exemplo, da grande luta de classe que vem a acontecer nesses espaços, principalmente iniciando ali nas indústrias durante a Revolução Industrial. Só para se ter ideia, a gente fica falando em Revolução Industrial, que vai acontecer basicamente durante todo o século XVIII, mas a gente esquece muito do Brasil. A urbanização do Brasil, ela é muito recente, esse processo da população morar em cidades aqui no Brasil, ela é muito recente. A gente está falando basicamente da metade do século XX para cá. Até a década de 40, por exemplo, 2/3 da população mundial morava no campo.
E aí a gente tem um processo histórico meio louco, né? Porque a Revolução Industrial acontece lá no século XVIII e o Brasil só vai ter a sua urbanização durante o século XX. Importante aqui, amores, tomar um cuidado, pois a urbanização brasileira, esse trânsito da população brasileira caminhando rumo às cidades, não vai explicar também a formação dos primeiros núcleos urbanos do Brasil, tá? Isso é importante, a gente tem que voltar lá atrás também. Digamos que os primeiros núcleos urbanos no Brasil ele vai acontecer principalmente ali no século XVII, na exploração do ouro. Mas a forte urbanização acontece com a industrialização. Começa ali com Getúlio Vargas, com as indústrias de base, e se efetiva principalmente com a chegada das grandes multinacionais, com a abertura econômica que Juscelino Kubitschek veio a fazer. É importante também pensar que quando a gente diz em urbanização, a gente tem que separar um pouquinho aqui. A urbanização de países desenvolvidos, que está um pouquinho mais avançada, e ao mesmo tempo a gente tem que analisar a urbanização de países subdesenvolvidos, que é uma urbanização extremamente recente, datado principalmente da metade do século XX para cá, e ainda carrega inúmeros problemas. Então, inchaço urbano, problema de moradia, problema de saneamento, é uma urbanização caótica. Afinal, a estrutura destes países subdesenvolvidos, que por sinal eram colônias até pouco tempo atrás, estava modelada para o campo. E a urbanização ela veio e invadiu. E aí a gente tem alguns paradoxos, pois a urbanização ela acaba sendo muito importante para o progresso de um país. Mas em contrapartida, esse progresso acaba escancarando, acaba trazendo consigo a fome e as desigualdades sociais. Beleza? Pois é, meus amores e minhas amoras, voltei. E olha, voltei com tudo e eu conto com você. Um beijo no coração de cada um e, se gostou do vídeo, clica aqui e se inscreve. Valeu, até a próxima!